Fala galera, beleza? Luiz aqui, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo onde nós vamos continuar essa série de projetos práticos em JavaScript e agora nós vamos passar para a parte do back-end. Então a gente vai desenvolver hoje o nosso primeiro servidor utilizando Node Express e instalando também umas outras libs ali de desenvolvimento para ajudar a gente a montar um servidor aqui simplesinho nesse início, ok? Então, se você chegou agora no canal e ainda não conhece, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E dito isso, podemos iniciar então. O que é que eu fiz até agora? Eu iniciei aqui o Visual Studio Code. Você pode utilizar a ideia que você desejar. E aqui dentro eu criei uma pasta, né? Chamei ela de servidor Node. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Agora, o primeiro passo que a gente precisa dar é a gente instalar o Node. Só que antes de instalar o Node, eu vou logo criar aqui o nosso arquivo app.js. E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no terminal, abrir o Git Bash, ou pode ser o PowerShell mesmo. Se você estiver utilizando o Linux aí, você vai abrir o terminal também, de acordo com o seu sistema operacional, o Linux ou o Mac, né? Então nós vamos instalar o Node. Para a gente instalar o Node, o que é que nós vamos fazer? Existem algumas maneiras de instalar o Node no Windows, né? Você pode seguir utilizando o Chocolate, fazendo desse jeito aqui, instale com o NPM também, tá? Se você utilizar essa versão, se for Linux é essa, se for Mac também tem aqui, você entra em nodejs.org, ou também você pode utilizar de maneira bem mais simples aqui, ó, vocês vêm em Downloads, e aqui você escolhe de acordo com o teu sistema, né? Para um Windows, você baixa se for 64 bits ou 32 bits. Você baixa e instala, é super simples, é só clicar em avançar e depois instalar. E aí, se tudo correr bem, você clicando aqui em Node-V, deve aparecer a versão do Node aqui para você no terminal. Beleza? Então a gente já tem aqui o nosso Node instalado. O que é que nós vamos fazer? O primeiro passo é a gente instalar o NPM, que vai ser o nosso gerenciador de pacotes. Então nós vamos dar um npm init, e ele vai perguntar algumas coisas, por exemplo, o nome do nosso package name. Por início, a gente pode dar simplesmente enter, que ele vai perguntar também a versão, a descrição, endpoint, test command, git e muitas outras coisas. A gente simplesmente vai dando um enter, e aí ele vai criar o nosso package JSON aqui com as configurações iniciais, bem simples. O próximo passo agora, esse package JSON, ele é, como o nome, a extensão que ela já diz, é um arquivo em JSON que vai orientar a gente na escrita do nosso projeto em JavaScript utilizando o Node, ok? Ele vai trazer os nossos scripts, ele vai trazer as outras informações, como o nome do nosso projeto, a versão e tudo, né? A gente podia determinar tudo aqui, mas a gente simplesmente não colocou, deixou as configurações padrão, né? Não colocamos nenhuma outra configuração. A primeira lib que a gente vai instalar vai ser o Express. Como é que a gente vai instalar o Express? Bom, se a gente vir aqui no Express.js, a gente vai ver muitas informações de como é que a gente instala, tá ok? Só que eu vou instalar aqui via npm. Você pode instalar, se você estiver utilizando o Yarn ou outro gerenciador de pacote, você faz da mesma maneira. Você pode dar um npm install ou um npm i express --save, ok? Então nós vamos fazer isso aqui. Vocês vão ver que aqui ele vai criar um Node Modules para a gente, uma pasta chamada Node Modules, olha só. E aqui ele já adicionou para a gente as dependências do nosso projeto, que é o Express na versão 4.17 ou superior. Então é isso que o nosso package JSON faz. Ele anota tudo que a gente instalar aqui para que a gente não precise sempre estar migrando essa Node Modules aqui. Essa Node Modules também, quando a gente inicia o nosso NPM, quando a gente instala qualquer dependência, ele cria essa pasta e vocês veem que ele tem várias subpastas, né? Para que a gente não fique sempre mudando, quando a gente quiser colocar, por exemplo, em um repositório remoto, essa pasta Node Modules, a gente tem um package JSON. E aí a gente deixa bem simples a nossa aplicação e sempre que a gente quiser mudar ela de um lugar para o outro, ou que a gente quiser abrir essa mesma aplicação em um outro lugar, a gente dá um npm init
e aí ele instala tudo que tiver aqui nas dependências, na dev dependencies e muitas outras coisas. E a gente consegue replicar o projeto em muitos lugares diferentes. É bem interessante, ok? Então nós vamos utilizar então o Express para isso. Então, dito isso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar o nosso pequeno servidor aqui, utilizando alguns comandos com o Express, ok? No nosso app.js, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos abrir uma constante, Express, e essa constante ela vai chamar o Express que a gente acabou de instalar, tá ok? Então, ela simplesmente vai armazenar isso. Então, tudo que a gente for chamar dentro do nosso servidor, a gente vai utilizar essa express aqui, essa constante para a gente. Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos dar um const app igual a express. Nós vamos estar dizendo que o nosso app, essa constante, ela vai receber tudo que está dentro do express, que é exatamente essa outra constante aqui que a gente já determinou aqui que vai puxar do express. Então, sempre que a gente utilizar o nosso app, nós vamos estar utilizando tudo que a gente já pegou aqui do Express. Então, todos os middlewares que a gente for criar a partir de agora, nós vamos utilizar o app, ponto, alguma coisa, get, post, listen, e nós vamos fazer alguns testes bem interessantes a partir de agora. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos determinar que ele vai escutar a gente, o nosso servidor. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos dizer que o nosso app listen, a gente está fazendo aqui uma configuração mais básica possível para um servidor. Ele vai ser ouvido na porta 3000, ok? Vocês podem colocar a porta que vocês desejarem. E aqui nós vamos abrir uma arrow function. E essa arrow function, o que é que ela vai fazer? Ela vai determinar para a gente o que é que vai acontecer quando o nosso servidor ele for estatado. Como a gente não tem nada ainda, nós vamos colocar então o console log. Servidor iniciado. Ok? Então, o que é para acontecer? Se nós chamarmos esse arquivo aqui, app.js, nós chamarmos ele aqui utilizando node app.js, vocês percebem? Ele está reclamando aqui. Ele está reclamando justamente porque a gente não colocou aqui em cima que ele é uma função, ok? Ele está reclamando o que exatamente? Olha, app.listen não é uma função, porque o app, que era para ser uma função que a gente puxaria do Express, ele não está retornando como uma função. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar isso aqui, e aqui embaixo, nós vamos puxar de novo o Node App. E aí vocês podem ver que ele vai aparecer aqui que o servidor ele foi iniciado. Mas ele não vai aparecer nada ainda. Então, basicamente, é isso que a gente precisa para criar um servidor. É simplesmente isso. Vamos criar, então, o nosso primeiro middleware, ok? O Express, vocês vão se acostumando que o Express ele é baseado nas middlewares. O que são as middlewares? Se a gente vier aqui, ó, a middleware é uma função que tem acesso a um objeto da solicitação ou uma requisição, também a nossa resposta e também o nosso next, né, a próxima função da middleware. Ela é comumente denotada por uma variável chamada next, né, que é justamente esses três parâmetros que uma middleware ela pode receber. O Express, a gente pode até ver aqui na documentação, ele funciona à base de middleware. Então, a middleware, o que ela faz? Ela é como se fossem rotas, uma estrutura, algumas funções que ela vai determinar o que acontece na nossa aplicação. Elas podem executar um código, elas podem fazer mudanças nos objetos, elas podem encerrar um ciclo de solicitação ou também chamar a próxima função. Então, se você tiver um servidor utilizando o Express, vocês vão perceber que são várias middlewares. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro fazer da mesma maneira que nós vimos aqui, ó. Ele pode executar um código ou determinar o que é que vai acontecer se a gente acessar uma rota. O primeiro middleware que a gente vai criar vai ser para a gente determinar o que acontece quando alguém solicitar um GET aqui para a nossa aplicação, ok? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dar um app.get. Dentro desse app.get, ele vai acontecer o seguinte. A gente vai dizer que tudo que eles acessarem, independente da URL que for, lembra que ele está ouvindo aqui, ó, na porta 3000, não é verdade? Então, independente da
da URL que a gente passar, a gente coloca a barra aqui, porque por padrão todos no final da URL tem a barra, nós vamos passar a nossa funçãozinha, nossa arrow function, com alguns parâmetros. A gente viu que ele pode receber 3, né? A rec, a res e o comumente chamado next, né? Que é para passar para o próximo middleware. Nós vamos colocar aqui rec e res, pode ser qualquer nome que vocês quiserem, tá? Comumente a gente utiliza esse. E dentro dele, o que é que nós vamos fazer? A mesma coisa aqui, ó, só que nós não vamos passar um console log. Nós vamos dizer que o nosso res, ele vai receber uma resposta. E aí ele vai enviar, e esse send é utilizado para enviar alguma coisa. E o que é que ele vai enviar? Uma resposta dentro de um H1, por exemplo. Tá ok? Nosso primeiro servidor. E aqui nós vamos fechar o nosso H1. O que é que eu estou dizendo? Sempre que eu fizer uma requisição para o meu servidor, que vai estar ouvindo na porta 3000, ele vai retornar para a gente esse H1 aqui dentro da página. Resend o nosso primeiro servidor. Ok, então o que é que nós vamos fazer? O nosso servidor já está iniciado, eu vou quebrar ele aqui e vou iniciar ele novamente. Aqui no nosso log não apareceu nada, mas se a gente acessar aqui o nosso servidor na porta 3000, a gente vai ver isso acontecendo. Por exemplo, então se a gente digitar aqui ó, 127, agora ouvindo na porta 3000, a gente vê o nosso resultado aqui, ó, 127.0.0.1, é a gente colocar localhost, tá? E aí a porta que a gente determinou lá, 3000. E aí nós vemos a resposta no HTML dizendo que o nosso primeiro servidor ele foi iniciado. A gente vem aqui no body, ó, vamos ver que só tem o nosso HTML. Beleza? Então, maravilha. Era exatamente isso que a gente tinha planejado para a aula de hoje. Só que tem mais um detalhe interessante ó, que a gente pode fazer. Vamos instalar então uma outra dependência bem interessante para o nosso projeto. Ele vai ser muito útil à medida que a gente for escalando ele. À medida que você for aumentando o seu servidor, que ele tiver mais rotas, vai ser muito interessante. O que nós vamos fazer? Nós vamos instalar essa lib aqui, ó, chamada NodeMon. O NodeMon ele é muito interessante e muito útil. A gente pode instalar ele fazendo dessa maneira aqui, ó, npm install npm i -save -dev NodeMon. O que é que faz esse -save -dev? Quando a gente instala o -save, ele vai salvar a dependência exatamente desse jeito aqui, ó, como dependências. Quando a gente instala o -dev, a gente instala a dependência, no caso o NodeMon, como uma dev dependence. Olha só, vou deixar o package.json aberto enquanto ele instala a lib. E aí vocês vão ver que ele vai instalar para a gente exatamente como um dev dependence. Aqui embaixo. Esse NodeMon vai servir muito bem, ó, tá aqui ele criado para a gente. E esse NodeMon vai servir muito bem para a gente ver exatamente o que é que está acontecendo com o nosso servidor. E também para a gente não ficar sempre... Perceberam que eu fiz aqui? Eu derrubei o servidor, sempre que eu atualizar o servidor aqui, ó, eu derrubo ele e restarto novamente. Então, quando a gente instala o NodeMon, ele já faz isso para a gente de maneira automática. Sempre que a gente quiser startar o nosso servidor, a gente vai utilizar o NodeMon app.js. E aí ele vai retornar para a gente algumas informações interessantes e também a mensagem de log que a gente determinou aqui que o servidor ele foi iniciado. Tá ok? Uma última coisa que eu queria ensinar para vocês agora era como é que a gente faz para receber respostas em JSON, né? A gente está recebendo uma resposta aqui na tela do nosso computador, só que a base de uma comunicação entre o servidor, entre o back-end e o front-end, a tela, a gráfica que a gente vê no nosso computador, é objetos JSON, é exatamente nesse formato aqui, ó. Então essa é a comunicação entre o servidor e também o front-end. O que é que acontece então? Vamos fazer um outro get para a gente explicar como é que funciona. Esse get a gente vai ouvir ele sempre que o usuário ele digitar, né, o nosso 127.0.0.1 ou localhost barra, ou melhor dizendo, 2.3000. E aí, quando ele digitar 2.3000, ele vai cair nesse H1. Quando ele digitar o barra JSON, ele vai cair para a gente fazer isso aqui, ó. Vamos pegar o nosso rec res de padrão,
abrir a error function, e aqui dentro o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dar a resposta para ele não mais no send, e sim em JSON, ok? E dentro do JSON a gente vai passar exatamente o JSON que a gente quer passar aqui dentro. Nós vamos passar, por exemplo, então, em formato JSON, o título. Nós vamos colocar então, por exemplo, o nosso primeiro server. E nós vamos passar um outro parâmetro, por exemplo, um parâmetro chamado online. E aqui dentro do online nós vamos passar um booleano, por exemplo, e dizer que ele é true. Vocês perceberam que eu simplesmente salvei e ele já restartou automaticamente? Essa é a maravilha do NodeMon. Então ele está acontecendo por causa disso. E para a gente ver o funcionamento, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos puxar aqui o Postman. E no Postman a gente vai fazer uma requisição no /JSON. O Postman ele é um serviço muito interessante para quem é dev back e também para front-end, que ele testa as requisições da API REST, né, que a gente faz para ela. Eu já criei aqui para a gente uma pasta, uma collection, né, aqui no Postman. Deixa eu salvar essas alterações aqui. Beleza. Aqui eu já criei uma pasta, uma collection para a gente, só que ela não tem nenhuma requisição. Então nós vamos adicionar aqui uma requisição, eu vou chamar ela aqui de /JSON para a gente não se perder. E nós vamos, eu vou explicar mais ou menos aqui para você como é que funciona uma requisição aqui /JSON, ou melhor dizendo, uma requisição no Postman, né? Aqui a gente coloca o verbo. O que é que a gente quer? Post, put, delete, get. Aqui a gente coloca a URL da requisição. A nossa URL da requisição, ela está sendo localhost /3000/JSON, né? Eu vou fazer a requisição primeiro a localhost 3000 para vocês verem, né? Eu vou dar um get aqui e nós vamos ver o que é que acontece com ela. Olha só o que é que ela retornou, o nosso H1 exatamente como a gente desejava, né? A gente vem aqui em preview, nós vamos ver exatamente a resposta. Beleza. Agora se a gente digitar um /JSON, a gente não vai ter mais esse tipo de resposta. A gente vem em send, a resposta que a gente vai ter é simplesmente o JSON, exatamente nesse formato aqui que a gente desejava. O preview é o JSON que a gente desejava retornar, né? Então é muito interessante a gente ver isso aqui no Postman, né? A gente também poderia fazer da mesma maneira aqui no nosso servidor. Se a gente viesse aqui, tentasse de novo, seria isso. Só que a gente viesse aqui em JSON, a gente teria uma resposta diferente, que era simplesmente um JSON dizendo o título e também se ele está online ou não. Então era isso, pessoal. Nessa primeira aula de servidor, a gente aprendeu então a instalar o Node, o Express e o NodeMon, e criamos aí os nossos primeiros dois middlewares, né? Ambos em GET, para a gente fazer, para a gente entender como é que o nosso servidor ele funciona. Nas próximas aulas aqui do canal, a gente vai sempre trazer algumas outras funcionalidades para esse servidor, englobar ele melhor, para que ele fique cada vez mais robusto e a gente vai crescendo ele aos poucos aqui. Na próxima aula a gente vai ver mais sobre a gente pode criar mais middlewares que são a base de um servidor utilizando o Express. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. Eu vou ficando por aqui. Valeu!